Natália, que é estudante do 4º ano de pedagogia. Que ideia da chave do TCE agora? Nossa voz, tá? A gente pensou em uns 20 minutos, cada um, e a gente avisa vocês o que vem, tá? Eu não sei quem que começa primeiro, vocês preferem fazer. Seria bom o microfone, eu acho. Isso, sim. Começa com o vídeo, né? Já começa pela tela. Tá bom. Oi? Bom, tá jóia. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu queria começar com uma parte que me parece importante a gente entender o que é o projeto, né? E depois pensar um pouquinho nas consequências e nas causas, né? A Universidade Brasileira tem problemas, isso é importante a gente mencionar, né? Nós temos um déficit de atendimento que é complicado, porque nós tivemos um crescimento da população que conclui o ensino médio e não tem atendimento no ensino pós-médio, não vou dizer no ensino superior, porque você tem diversas modalidades aí. E aí nós temos um problema que é um problema de modelo, né? O modelo universidade, como modelo único, ele é muito caro, do ponto de vista de política. Portanto, a sua generalização é problemática do ponto de vista de financiamento. Eu diria que nestas 2 últimas décadas, no nível federal, a questão da expansão do ensino superior é a grande questão de política pública de educação. Porque, de alguma maneira, a gente resolveu a questão da reprovação do ensino fundamental, com a regularização do fluxo do ensino fundamental, a gente resolveu o problema do ensino médio, quer dizer, não tem problema de vaga aí. Nós temos um problema de qualidade do ensino fundamental, que exige um enfrentamento muito mais complexo, que exige mais dinheiro, exige melhores professores, enfim, todas as atividades que são mais difíceis do que você simplesmente abrir vaga, que foi a grande modificação que a gente teve. No caso do ensino médio, isso se soma, né, a questão econômica, né? Você tem um problema de renda da população, que faz com que o adolescente tenha que trabalhar, então uma parte do estudante de 15, 17 anos tem que trabalhar, a parte do contingente, né? E você tem um problema curricular, no caso do ensino médio, que é um problema que a estrutura atual do ensino médio é completamente desinteressante para o jovem de hoje, né? A velha pergunta, né, para que serve isso, é um problema sério no caso do ensino médio. De toda maneira, digamos, onde tem massa pressionando por expansão é no ensino superior, porque nós aumentamos muito o número de graduados no ensino médio, e como a única resposta que nós temos é o ensino superior, nós temos uma pressão que é também gerada por um atendimento baixo historicamente. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos algo em torno de 20% da corte etária de 18 a 24 anos no ensino superior. E o percentual da população do ensino superior é muito baixo. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, o Chile, a Argentina é mais de 40% nessa corte etária, né? São países que não têm economia melhor que a nossa, portanto, não há a menor razão para que você não tenha esse atendimento. Sei lá, nos Estados Unidos, dependendo de como você conta, esse número passa de 90%. Bom, qual é o primeiro problema que nós temos aí? O primeiro problema é de modelo. Modelo por quê? Porque, como nós temos a ideia da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão como um modelo único, e esse modelo é caro, você não consegue ganhar escala. A única alternativa pública, que eu acho que é a melhor alternativa que nós tínhamos, e que foi tentada, mas ela não foi tentada em escala, era expandir a rede de IFETs, dos Institutos Federais de Ensino Superior. Por quê? Porque é um ensino de boa qualidade, ele é profissionalizante, e ele tem um custo mais baixo. Portanto, você podia ganhar escala. Para vocês terem uma ideia, o Lula pegou com 114 IFES, entregou com 200 e tantos, e a Dilma chegou perto dos 500. Né? Qual é o problema? Isso não chega a 10% da matrícula total. Você teria que ter muito mais
disso daí, porque ele é um custo aluno mais baixo, portanto você poderia ganhar escala. Você não ganha escala com o ensino superior. Você teria que botar muito dinheiro aí. E aí provavelmente você entra numa competição de novos recursos para o ensino básico, que está precisando também. Bom, qual foi a alternativa prioritária nas últimas décadas? E aí os governos do PT tiveram um papel nefasto, que foi a opção pela expansão privada de baixo custo, né? As 199. E aí os grandes alavancadores foram o ProUni, como uma medida menor, e a pior delas, o FIES, que é o empréstimo subsidiado, garantido pelo dinheiro público. Quer dizer, se você pegasse e gastasse o que se gastou no FIES na expansão do sistema público, você teria uma outra conformação hoje. Bom, então tem um erro aí que é um erro estrutural, né? E que gerou o crescimento de um setor especulativo na educação superior brasileira. Hoje eu já diria na educação brasileira, porque esse setor especulativo que cresceu inicialmente no ensino superior, a gente está entrando para a educação básica, com diversas formas de negócio. Tem uma área de estudo crescente no Brasil, entender os processos de privatização na educação básica. Na educação superior é anterior. Quer dizer, você tem hoje instituições voltadas a privadas, de baixa qualidade, de baixo custo, voltadas a captar recurso público, que do ponto de vista social não tem relevância nenhuma, porque são coisas de baixíssima qualidade, as crótons, anhangueras, etc. Bom, de toda maneira, permanece o problema de financiamento, porque você tem uma lógica de redução do gasto público nos setores sociais. Isto é histórico, né? Você teve alguma variação nos governos do PT que cresceu o gasto em relação ao PIB, mas se você faz em relação à inflação, depende do jeito que você faz, o gasto não é lá muito substantivo. Teria sido substantivo se a gente fosse implementar o que foi aprovado no Plano Nacional de Educação, que era os 10% do PIB para a educação. E isso foi conseguido porque tinha a perspectiva do pré-sal. Quer dizer, você tinha dinheiro novo e, portanto, dava para você carrear, digamos, o conflito político que ia gerar, carrear esse dinheiro novo para educação e saúde, mas fundamentalmente para educação, para garantir os 10%, era menor do que o conflito que você tem. Se não tem dinheiro novo, você falar o seguinte: nós vamos gastar 10% do PIB em educação, sendo que hoje você gasta 6%, significa que você tem que tirar 4% de alguém, de algum outro lugar. Como ninguém aceita perder dinheiro, o conflito político que você teria para fazer esse aumento sem dinheiro novo é praticamente inviável, né? Então, a solução que se encontrou foi o seguinte: não vai cumprir o plano, né? E nós já estamos quase na metade do plano. O plano é 14,24, nós estamos em 19, não teve mudança em relação ao patamar de 6%, quer dizer, nós não vamos cumprir esse plano mais uma vez, como aliás nunca cumprimos plano de educação nenhum no Brasil. Só que isso foi agravado por uma iniciativa do governo Temer, que é a emenda constitucional 95, que é uma loucura, não tem outro termo. Quer dizer, só um neoliberal maluco proporia um negócio desses, porque é o seguinte: o que ela diz? Que os gastos na área social não podem aumentar em relação ao gasto no ano anterior. Ora, como o gasto previdenciário é crescente, porque a população envelhece, aquela coisa toda, o que acontece? Não pode aumentar no bolo. Então, se o gasto previdenciário, que é um gasto obrigatório, ele cresce, só tem um jeito: corta no resto, certo? E, portanto, não só você não vai crescer, como você vai diminuir, né? O problema é que é tão maluca que cria tanto problema, que é o seguinte: até um governo incompetente como esse do Bolsonaro, que tem um ministro que é um neoliberal desvairado, né? Eles têm problema, porque como é que eles vão pagar a luz dos quartéis? Sabe aquelas coisas? Quer dizer, o gasto nestas áreas estão crescendo, a parte comprometida cresce e você não tem de onde tirar. E, portanto, qual é a solução? É você estrangular o gasto que você já vem fazendo. E a educação é um gasto grande. A educação e saúde são gastos grandes. Bom,
Aí tem um primeiro parênteses que é importante a gente mencionar, que é um elemento político importante. 45% do gasto do Estado brasileiro é com juros e serviços da dívida. Não se fala nisso quando se discute a questão de que nós temos que fazer sacrifícios porque estamos na crise. Então, a discussão da crise é: tira os 45% que são destinados a bancos e especuladores financeiros e vamos apertar o cinto dos 55% restantes, que são os relacionados com as políticas sociais. Portanto, é óbvio que não vai dar certo, né? Você vai estrangular os setores sociais. Então, se você pegar o gasto do governo brasileiro nos últimos anos, desde a aprovação da emenda 95, o gasto nos setores sociais é decrescente, né? E esse ano está chegando ao paroxismo de você ter, inclusive, a perspectiva, a possibilidade de paralisia de uma série de atividades que você tem nas universidades, porque como você não pode diminuir salário, você vai diminuindo em custeio, então não tem dinheiro para luz, não tem dinheiro para isso, quer dizer, os relatos que a gente ouve no setor federal são lastimáveis, né? Bom, neste quadro é que aparece o programa Futurice. Tá? O que o Futurice propõe? Ele propõe o seguinte, que em socorro do financiamento das universidades públicas, você recorreria a investimentos privados. E, portanto, digamos, ou você, com isso, garantiria a condição do gasto decrescente do setor público, né? E com esse aporte do setor privado, você compensaria, né, essa redução dos recursos. Bom, como é que isso seria feito? Isso seria feito a partir de um esquema de parcerias com organizações sociais, que teriam responsabilidades pela gestão da universidade, ou pelo menos por parte da gestão da universidade, né? O governo acena, mas não diz como isso seria feito, com a constituição de um fundo com aporte público proveniente de propriedades. Eu imagino que seja alguma coisa próxima daquilo que existe aqui em São Paulo, que as heranças vacantes, por exemplo, vão para as universidades. Antigamente vinham só para a USP, hoje vão para as 3 universidades, que é uma fonte de recurso adicional, mas que tem baixíssima liquidez, aquelas coisas todas, né? Quer dizer, você não transforma esse dinheiro de uma hora para outra, em geral você consegue baixo preço de mercado para as heranças, enfim, e se não faz isso, deteriora, enfim. Para quem conhece essa história aqui na USP, isso é uma montanha de problemas. Bom, qual é o problema? O problema é que ele é uma proposta que é feita sem um diagnóstico. E, portanto, você não tem empresários batendo a porta da universidade brasileira querendo investir na universidade, além dos que já fazem. Porque você tem algum nível de investimento empresarial privado na universidade, naquelas áreas que tem algum chamariz de mercado, fundamentalmente a pesquisa aplicada, né? A que está em vias de se transformar em produto, né? Então, o que acontece? É só pensar nas fundações que tem aqui, que captam recursos privados, né? Na engenharia o pessoal se resolve, na economia, administração tem uma demanda, nas médicas você tem como captar, que são já, digamos, eles não trazem novidade em relação à captação de recursos privados que existe hoje, que é fundamentalmente para a área aplicada. Agora, do ponto de vista da produção de conhecimento original, o que é estratégico na pesquisa básica? Que, em geral, é pesquisa a fundo perdido. Por quê? Porque você não sabe se ela vai dar certo, né? A pesquisa aplicada é assim, você já tem um conhecimento novo, você tem que transformar isso numa coisa aplicável para resolver algum problema ou para transformar em produto. E, portanto, uma parte grande e talvez a estrategicamente mais importante da universidade não estaria coberta por isso. Portanto, ele é muito mais um desejo do governo do que uma realidade, né? Do ponto de vista, fala assim, se não tivesse resistência
ele já seria um programa inviável, pelo menos para resolver o problema de financiamento de toda a universidade. E, portanto, digamos, o problema da redução dos gastos com a universidade ou com a necessidade de financiar os gastos com a universidade permanece. No momento que a gente precisa expandir. Portanto, você já tem uma contradição aí bastante complicada. Um outro problema, que é um problema que é evidente, que qualquer um percebe, é o seguinte: se quem aderir vai ter uma parte da gestão por parte das OCIPs, das organizações sociais, e você não acaba com as estruturas de poder existentes na universidade, você vai ter duplo comando, certo? E não é preciso ser muito esperto para saber, eles vão bater cabeça, certo? Bom, no texto do Futuris não está claro, fala que eles teriam responsabilidade por contratação de funcionários. Não deixa claro se funcionários inclui docentes, né? Porque você pode ter necessidade de novos docentes e aí quem vai estar com o dinheiro, quem vai estar gerindo uma parte grande dos recursos financeiros será a OCIP. Portanto, a questão do duplo comando é bastante evidente. Da dupla contratação pode ser mais grave ainda, né? Portanto, aqui você já tem um problema. Bom, qual foi a alternativa que eles adotaram? É que o programa vai se dar por adesão das universidades. E não tem muito jeito de ser diferente. Por quê? Porque se você não usa, você impõe, você está ferindo uma cláusula da Constituição que diz que as universidades têm autonomia didático-científica, administrativa e etc, etc. Portanto, provavelmente ele esbarraria numa disputa jurídica e que provavelmente perderia. Portanto, a solução que eles tiveram foi de fazer o seguinte, que as universidades adeririam ao processo. Ora, não precisa ser muito esperto, porque como o programa é muito vago, você não vai ter adesão das universidades. Tanto é que você está tendo um fenômeno inédito, pelo menos desde o fim da ditadura, que a maioria das universidades que tem se reunido tem recusado o Futuris por unanimidade. O único caso, tem um ou dois casos de adesão, é a adesão de reitores contra o desejo, que é a Federal de São Carlos, tem uma no Sul, agora eu não me lembro qual delas, tem uma aqui do Sul que fez, contra o desejo da comunidade universitária. E, portanto, é muito pouco provável que você tenha alguma universidade que, por exemplo, os seus órgãos colegiados digam, vamos aderir a esse negócio, porque é tão vago e é tão wishful thinking, né? É tão esperançoso de uma coisa que não existe, que é pouco provável que você tenha adesão de alguma universidade a esse programa. Bom, portanto, eu diria o seguinte, a tendência à rejeição do futuro, isso é muito grande, né? E eu estou falando isso embasado numa quantidade grande de universidades que já recusaram, e você não vê no interior do sistema federal nenhuma empolgação com o processo, né? Tanto é que o ministro já está falando, vamos fazer isso por medida provisória, não sei o que lá. Dependendo de como fizer, vai virar uma briga nos tribunais que vai perder. Né? Por quê? Porque fere uma cláusula pétrea da Constituição, uma cláusula da Constituição que é da autonomia universitária. Bom, por último, para encerrar, isto não quer dizer que a gente não tenha um programa de lutas que transcenda o Futuris. Por quê? Porque o estrangulamento dos órgãos de fomento que nós estamos assistindo, CAP, CNPq, ele está destruindo a perspectiva que a gente tinha de ter um sistema universitário de boa qualidade. E nós temos. Se você comparar com a América Latina, o nosso parque universitário é muito superior. A nossa pós-graduação é muito melhor que a dos outros, com todos os problemas que tem. Se a gente for discutir aqui, chorar miséria, nós temos muito problema. Mas é muito melhor do que a pós-graduação de qualquer país da Latinoamérica, incluindo o México. Né? Bom, esses rankings, essas coisas todas mostram isso. Né? Quer dizer, nós fazemos muito em relação ao que a gente tem de dinheiro. Quando a gente compara o que as universidades brasileiras que estão nos grandes rankings têm em relação ao dinheiro que tem, se você comparar com as universidades europeias e americanas que estão para trás, é escandaloso. Né? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu fiz meu pós-doutorado em Cornell, no estado de Nova York. Cornell é uma universidade menor que a USP, e que tem um orçamento 10 vezes o da USP. 10 vezes. Né? Com uma alta porcentagem de verba pública.
né? Ainda que seja uma universidade privada. É um caso curioso, porque ela tem cursos públicos e cursos privados. Como lá tudo é cobrado, né, a tuition dos cursos públicos é menor, 1/3, mas de toda forma o dinheiro que os caras manejam é absurdamente maior que o nosso. Bom, então nós temos um problema, e aí não tem jeito, quer dizer, junto da rejeição do Futurice, nós temos que trabalhar pela rejeição da emenda 95. Se você não rejeitar a emenda 95, o sistema vai entrar em colapso sozinho, né? O Futurice é uma proposta desastrada, então não tem por que embarcar nele, e eu acho que a comunidade universitária brasileira está rechaçando. Agora, um programa de ação passa necessariamente por a gente encaminhar um processo de revogação da emenda 95 e restabelecimento dos padrões de financiamento anteriores e recolocar o debate de aumento estratégico, porque nós temos déficits de atendimento que só vão ser resolvidos com aumento de investimento, né? Portanto, no fundo, o Futurice é uma batalha de uma guerra mais longa, que é a guerra por recuperar a capacidade de investimento do Estado brasileiro em áreas estratégicas. Se nós não fizermos nada nesse momento, nós vamos estrangular um sistema que é bem sucedido, com todos os seus percalços. Bom, na hora do debate, se for o caso, eu aprofundo em outras questões, que é a questão da diferenciação do modelo. Eu acho que aí tem coisas que a gente poderia pensar. O que fazer para você equacionar a questão em relação à questão da demanda de recursos e etc. Mas eu queria encerrar dizendo isso, né? Nós temos um sistema que ele é menor do que as necessidades que o Estado brasileiro demanda, portanto é um sistema que precisa se expandir de acesso ao ensino superior, e se botar aí dentro a necessidade de criar um parque de pesquisa com capacidade de competitividade mundial, sofistica o debate, complexifica a coisa, e que é óbvio que não é possível enfrentar esses desafios num cenário de redução de recursos. Portanto, não tem jeito, você tem que aumentar o gasto público nos setores sociais. Eu diria isso para o ensino superior, diria isso para a educação básica, diria isso para a saúde, diria isso para a assistência social, enfim, né? No fundo, para a gente garantir o que está previsto na nossa Constituição, do Estado Democrático de Direito, nós temos que garantir os direitos sociais. Para garantir os direitos sociais precisa de dinheiro. E, portanto, uma última nota, se nós não mexermos na dívida, não tem solução. Muito obrigado. Oi, gente. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço. É um prazer estar aqui com vocês. É uma tremenda responsabilidade falar ao lado do meu professor na casa, na Faculdade de Educação. Eu acho que ele traz um panorama sobre financiamento da educação que eu acho que a gente precisava debater mais, até para entender a educação básica do Brasil e como a gente chega também no ensino superior. Eu planejei mais uma fala tentando falar sobre a questão política que isso envolve também. O Futurice nada mais é do que um grande retrocesso na nossa educação e também uma forma de privatização que ela não é extremamente escancarada, embora a gente saiba que é privatização. É interessante a gente colocar também numa linha histórica sobre a educação. No Brasil, todo o acesso democrático que a gente teve na educação foi feito também com muita precarização. Tipo, o acesso ao ensino médio é um exemplo disso, e o ensino superior também é. A gente teve nesses últimos anos uma democratização do ensino superior, classes populares adentraram a universidade, as universidades federais, que são as que estão especificadas no programa Futurice, onde a gente tem o maior número de alunos de baixa renda que conseguiram ingressar no ensino superior pelo Enem. Na questão ideológica, a gente sabe que o governo Bolsonaro ele vem com uma proposta muito clara, que é a questão ideológica e também de corte na educação grande. Eu fico um pouco nervosa, porque eu nunca falei assim para as pessoas, então... Entre amigos, Mas vamos lá. Que é o seguinte, desmantelar a educação é um projeto. As universidades, que é onde a gente fomenta a pesquisa, que a gente fomenta o pensamento crítico, vem sendo duramente atacado.
Na educação básica também, só que de outras maneiras. Tipo, o projeto Escola Sem Partido é um deles. Dentro das universidades, o futuro ele engloba a questão da gestão financeira, mas também de tirar algumas autonomias da universidade. O reitor não seria escolhido como eles são escolhidos atualmente nas universidades federais, que é por meio de votação. Agora, acho que foi no Ceará que o Bolsonaro colocou um reitor que tinha 4% dos votos na eleição. E isso se tornaria muito comum. E ter um reitor que não foi escolhido democraticamente pela universidade e um reitor que não tenha autonomia pela universidade, a gente está falando que, assim, cortes de salário, cortes de verba para investimento estruturais, a gente está falando de contratação de professores, que seria não só pela questão do dinheiro, mas também talvez uma linha ideológica colocando nesse sentido. E várias vezes eu vou bater nessa tecla da questão ideológica, que ela é muito forte. Para as pessoas, assim, tipo, a gente veria provavelmente o fechamento de cursos de filosofia, que, assim, mercadologicamente, que sentido faz ter um curso de filosofia, sabe? E aí, novamente, eu falo, tipo, o ataque à educação é isso, a gente vai velar o pensamento crítico nesses polos. E a gente está vivendo hoje também o ataque fortemente à pesquisa, que a gente veria quais pesquisas seriam aprovadas ou não nesse projeto. Tipo, hoje a gente vê o corte da CNPq, que foi meio que revogado ontem, mas ainda assim está em disputa. Só que, assim, já faz alguns anos que as áreas de humanas vêm sofrendo um certo corte na pesquisa. Assim. Tipo, aqui na USP, a gente tem o PUB, que na área de humanas ela é fortemente atacada. Nesse semestre, por exemplo, a gente teve o PUB que tinha 4 vagas, foi para 1 vaga e que fecharam. Isso, para a permanência estudantil, é importantíssimo. E a pesquisa tem uma finalidade social. A universidade, ela tem uma finalidade social, que é, tipo, o que a gente formula aqui, a gente volta. Inclusive, algumas parcerias, como o professor Romualdo colocou, com parceria empresarial, visa isso, de tipo, a gente fornece a tecnologia, a gente fornece esse conhecimento para que ela seja disseminada de alguma maneira. Só que, para isso, a gente precisaria de algumas coisas. A gente precisaria de reformular o plano orçamentário das universidades. A gente teria que seguir as metas do Plano Nacional de Educação, que é uma coisa que a gente ainda não cumpre. E desburocratizar alguns setores da universidade. O que o Futurice ele visa é vender a universidade ao mercado. O que é interessante para esses setores? E a universidade ela é muito mais do que isso. O maior problema que eu vejo, que tipo, a gente às vezes acaba esquecendo de colocar, é que projetos de privatizações, a posteriores, eles são muito difíceis de serem voltados atrás e serem retomados ao que era. Então, assim, na agenda do Bolsonaro, ele está fazendo o plano de, tipo, privatização a cada 1 semana e ele acha isso lento demais. O Guedes também. Só que o que está acontecendo no Brasil hoje, talvez, se for uma derrota eleitoral que a gente sofreu no ano passado, e o que eu duvido que seja, eu acho que é uma derrota histórica, mesmo que a gente ganhe as eleições daqui 4 anos, seria muito difícil a gente retomar o que a gente perdeu hoje. Então, acho que formações como a gente está tendo como hoje, elas são importantíssimas. Trazerem pessoas da educação, trazerem pessoas da economia para debater sobre o futuro é importantíssimo. Mas mais do que isso, e aí falando enquanto DCE, o que nós, estudantes, a gente precisa fazer? Eu acho que assim, a gente precisa articular nos cursos, debater o que isso implica nos nossos cursos, porque o que rebate aqui é diferente do que vai rebater na faculdade de educação. De alguma maneira, a gente no futuro se fala muito dos institutos federais, das universidades federais, mas é o ensino público como um todo. E a USP, na gestão do João Dória, provavelmente vai sofrer muito com isso também.
Sem esquecer que, por exemplo, o Varran teve falas polêmicas e que quem decide quem vai ser o nosso reitor é o PSDB atualmente. E, mesmo que esteja tendo uma crise entre Bolsonaro e o Dória representa o projeto político do Bolsonaro aqui em São Paulo. Então, a gente tem que ficar muito atento. E essa articulação que a gente faz como estudantes e enquanto DCE é dialogando com as pessoas, nos articulando aqui dentro e expandindo. Não adianta a gente ficar debatendo o futuro e o quanto ele vai ter um impacto na nossa educação superior e com todas as problemáticas que isso tem também na nossa educação básica aqui dentro da universidade. A gente, eu falei sobre a nossa missão social dentro da universidade, não é somente com pesquisa. Muito da população, às vezes, não fazer essa articulação do quanto a gente é importante, do que as faculdades, a pesquisa, elas são importantes, é porque a gente não conseguiu dar um retorno do tipo, olha, isso que melhorou, essa política pública que melhorou a sua vida, então, foi através de pesquisas que a gente desenvolveu dentro da universidade. Traz programas de saúde que a gente desenvolveu, foi dentro da universidade. Pesquisas de câncer, de remédio e tudo mais, foi dentro da universidade. Tendo apoio empresarial ou não, aqui é onde a gente formula, é onde a gente produz conhecimento. E a gente precisa expandir. Eu acho que a gente está num momento onde que as nossas disputas elas têm que ser menos na picuinhas e mais nesse debate político e sério, para a gente fazer uma articulação para que a gente expanda. A FEFELESTE fez o FEFELESTE na rua, colocando o que se fazia dentro da universidade. Esse é um projeto que tem que ter aqui na biologia, tem que ter na física, tem que ter em todos os institutos. Institutos que, às vezes, a gente fala que a gente acha que não tem inserção nenhuma na sociedade. E tem. A gente vai começar, enquanto DCE, a USP nos bairros, que vai muito falando sobre a questão do vestibular, falando quando vai ter, mas a gente tem que aproveitar esses espaços para a gente também perguntar, você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que é o Projeto Futurice? Eu li algumas coisas do plano do Futurice, eu confesso que eu não li tudo, e ainda está muito confuso do que vai ser e como ela vai ser. Como o professor Romualdo colocou, quais são esses funcionários que serão contratados? Qual é a chance desse programa que está indo no ensino superior, ele respingar na educação básica e ser ainda mais nocivo, sabe? Dentro do ensino médio, a gente tem a reforma do ensino médio que, é devastadora também. E que isso vai impedir com que classes populares entrem no ensino. Acho que esse é o combate que a gente tem que fazer. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer uma articulação e, construir atos. No dia 2 e 3 de outubro, a UNE vai estar chamando uma greve geral pela educação, que será de 48 horas. Então, começa numa quarta-feira e vai até quinta-feira, para a gente ir para a rua. Mas essa mobilização, a gente tem que começar desde já. A partir dessa discussão que a gente está tendo hoje, e ela expandir. Fazer cada vez maior. De repente, falar sobre o futuro no eixo do Matão, por exemplo, e fazer uma articulação pelos entornos da USP. E mais do que isso, começando pelos entornos da USP, a gente sair. Porque o conhecimento, às vezes, a gente retém aqui e a gente tem que fazer essa expansão. Muito do que o Romualdo colocou sobre a questão da autonomia e da gestão, eu ia perpassar, mas acho que ele já colocou muitas coisas ainda mais detalhadas do que eu ia colocar. Então, acho que eu vou encerrar minhas falas assim. E, convidá-los, vocês que são do centro acadêmico, tem um debate, um diálogo muito direto com o DCE, que tá nesse caminho de fazer essa expansão, para a gente se articular e fazer um movimento grande. Fazer uma greve grande e que dialogue com a população. Porque não adianta nada, a gente parar a Paulista, parar 2 dias, as pessoas não fazerem ideia do que está acontecendo. Porque está aqui agora, mas amanhã está na educação básica. Só para fechar, um exemplo bem bobo, bem bobo não, porque é muito importante. A questão da creche Oeste, que quase ninguém fala, ela é muito simbólica. E ela acontece em 2016 ou 2017, eu não lembro, foi por aí. E aí o que acontece? Algumas crianças são transferidas para a creche central
e outras é concedido uma bolsa de R$400 para as mães matricularem seus filhos nas creches. Só que isso é horrível em vários níveis. É horrível sobre a questão da mulher, das funcionárias, professoras e estudantes que estão aqui na USP, porque acaba atrapalhando as suas tarefas dentro da universidade. E a segunda coisa, que a gente da Faculdade de Educação levou um tapaço na cara, foi que isso ataca diretamente o tripé da universidade, que é pesquisa, ensino e extensão. Ali na Creche Oeste é onde a gente muitas vezes ia fazer estágio, era onde a gente ia fazer pesquisa, e agora foi totalmente desmantelado, fora da função social que aquela creche tinha, e que agora não existe mais. É uma luta muito grande que a gente acabou muitas vezes deixando em outro patamar, em segundo plano, e ninguém mais fala sobre a Creche Oeste. Falar sobre a Creche Oeste é debater o que está acontecendo com o Futurice hoje. É o que a USP a gente vai sofrer daqui a pouco na pós-graduação, e quem sabe até no ensino superior. Então, fazer essas relações é importantíssimo. Defender a Creche Oeste é importantíssimo. É isso. Eu queria saber, porque vocês comentaram um pouco sobre o futuro, mas eu entendo que uma das mudanças é que essas organizações sociais vão fazer a gestão da universidade, vão gerir os recursos e que supostamente vai ter uma captação de recursos privados, mas como que os recursos públicos vai ter uma diminuição do investimento de recurso público? Enfim, eu queria saber mais detalhes sobre como funciona essa história, porque eles estão prevendo tirar recurso público e substituir pelo privado, ou vender, ainda que seja de uma forma mentirosa, que seria uma complementação? Isso não está claro. Isso não está claro no projeto. Está ouvindo? O problema, não está direcionado, é omisso, né? Quer dizer, no fundo eles acenam com uma perspectiva de que você vai ter captação de recursos no setor privado. Sobre o que vai acontecer com o financiamento público, ele é omisso, ele não diz nem que vai manter, nem que vai diminuir. Na emenda 95, os recursos globais são decrescentes, por conta do contexto geral, né? Mas eles silenciam a respeito. O grande problema é que toda vez que você tem, por exemplo, as experiências que nós tivemos no passado, por exemplo, nós tivemos algumas experiências nos anos 70 de cobrança de mensalidade em escolas públicas, né? E estas cobranças estiveram associadas ao decrescimento do repasse de recursos públicos ali, né? Quer dizer, no fundo ficou um jogo de soma zero. Mas, digamos, o Futurice é omisso sobre isso. Aliás, é interessante você pensar o seguinte: o Roberto Lerer, que foi reitor da UFRJ, ele fez E uma das lacunas, que é uma das minhas dúvidas justamente, é a respeito da contrapartida que se pretende oferecer aos doadores, aos pretendentes doadores, que ajudariam a financiar o sistema público de ensino superior. É claro, talvez seja proposital que não haja isso no projeto, mas o que implicaria necessariamente uma redução de despesas. Porque os exemplos que foram apresentados na audiência pública, você deve ter assistido, o Arnaldo Barbosa Lima fez uma exposição, ele foi secretário de ensino superior do MEC, e ele faz uma comparação com algumas universidades, e usa até o ranking, né, do Reino Unido. E essas universidades todas, elas estão ajustadas ao modelo de captação de recursos com contrapartida tributária. E qual seria, o governo não fala, nem o Ministério da Educação, nem nenhum outro ministério, nem nenhum outro porta-voz do governo, a respeito de quais impactos financeiros seriam causados na arrecadação do Tesouro Nacional. E um outro problema, talvez você tenha um conhecimento a respeito desse assunto. Também na exposição do Arnaldo Lima, ele faz menção
ao fim da intermediação do Tesouro Nacional entre doador e universidade recebedora dessa doação, o que também parece ser muito problemático. Eu não sei, hoje em dia você tem a guia de recolhimento da União, você faz uma intermediação que é controlada e que tem um processo de fiscalização que permite a averiguação tanto da fonte quanto do recebedor. E ele faz questão de dizer, não só ele, mas outros representantes do Ministério da Educação falaram também a respeito disso, inclusive na sua própria imprensa, a respeito do caráter não privatista do projeto Futuris. E a Natália falou um negócio que é interessante. E talvez muita gente não atente para isso, que é a dificuldade de se reverter esses projetos. Quando o Marco Legal da Ciência começou a tramitar, a gente fez uma campanha aqui no Instituto de Biociências e tentamos fazer o que a gente está tentando fazer agora, né? Fazer com que o público se interesse em discutir esse assunto enquanto ele ainda não é um fato dado. E agora aqui na USP, ele começou a ser regulamentado. Então a gente tem a portaria 7.389 e a resolução 7.661 que permitem que o funcionário, o servidor da universidade, seja compartilhado com a iniciativa privada. E, bom, isso na prática é a sociedade de propósito específico que está sendo proposta novamente no projeto Futuris. E isso tudo, na verdade, está regulamentado de certa maneira, ainda que de forma vaga e ainda com alguns problemas jurídicos. Agora, o que me parece justamente é isso, completando minha pergunta, minha intervenção, não se trata só da regulamentação dos meios pelos quais se pode substituir a mão de obra efetiva por mão de obra terceirizada, a forma de financiamento público pela forma de financiamento privado, mas se trata justamente de deixar claro para os reitores, para os gestores das universidades, que as universidades agora vão ter que optar. Ou elas aceitam a implementação desse modelo, que é o Marco Legal da Ciência, ou elas não terão financiamento. Então, de novo, isso não está claro, porque você tem esse mecanismo, que seria um mecanismo de doação, do jeito que você falou, né? Que vai para o orçamento e depois volta para as universidades. Mas você tem uma modalidade que é mais praticada, que é a compra de serviços. Então, por exemplo, o que você tem hoje de investimento da iniciativa privada na universidade? Você tem parcerias diretas. Por exemplo, sei lá, o cara da patente aqui, né, da farmácia, que é uma patente da USP, né? Ele fez um projeto para desenvolver um determinado produto para um laboratório financeiro, com mecanismos que já existem hoje, né? Ele patenteou, mas ele fez um produto que era de interesse da indústria. Então esse mecanismo ele já existe e não passa direto ali, entendeu? Pelo Tesouro. Claro que no caso federal é mais complicado, mas digamos, nas federais você também tem mecanismos de financiamento direto. Por exemplo, eu conheço um centro na Federal do Rio Grande do Norte que foi doado pela Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras contratou uma pesquisa lá, uma linha de pesquisa sobre materiais para soldagem em águas profundas, etc. Então, veja, você tem um mecanismo de doação, que depois volta para as universidades, você tem um mecanismo de financiamento direto para algumas áreas de interesse, que é aí que tem a coisa do mercado, porque, veja, esse mecanismo é amarrado, gasto em qualquer coisa, em nada. Né? Portanto, ele pode financiar a universidade de uma maneira geral. Esses mecanismos de compra de serviço ou financiamento de pesquisas muito direcionadas, ele responde a um fim específico. E aí é que tem aí é válida a crítica de que as áreas que terão capacidade de atração de investimentos são aquelas áreas que têm apelo de mercado, né? Ou seja, que já estão mais na área fim. Tem uma coisa que você falou que é importante a gente mencionar. Eles têm usado esse argumento da comparação com as universidades americanas, né? Eles citaram Harvard e o MIT no primeiro movimento, isso tem aparecido. Isso é completamente descabido. Primeiro porque é o seguinte, estas grandes universidades, particularmente as 8 da Ivy League, onde está Harvard, onde está Cornell, onde está Duke, Princeton e tal,
são as mais prestigiosas da Costa Leste, elas são privadas na origem a partir do endowment brutal, né? Por exemplo, o Cornell era um cara que enriqueceu com a eletrificação do oeste americano. Então, o cara era um bilhardário que resolveu criar uma universidade para fazer pesquisa nas áreas de interesse para o desenvolvimento do meio oeste americano, lá, tá? Em 1860, 1850. Bom, e portanto eles têm um fundo que ajuda a financiar. Além disso, eles têm um recebimento brutal de fundos públicos para pesquisa e para graduação, porque aí tem a Land Grant, a Land Law, né, que foi um mecanismo de expansão das universidades americanas, que recebe muito dinheiro público. Então veja, não é o modelo que nós temos aqui. Ao contrário, nós temos aqui um modelo que tem muita dificuldade de receber doação. Por exemplo, quem acompanhou o episódio da doação da Mindlin aqui, da biblioteca, sabe, quer dizer, quase não recebemos, porque você tem de fato entraves a isso. Nós não temos a cultura de filantropos como você tem nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma comparação completamente descabida. São duas tradições e duas legislações completamente diferentes. Quer dizer, hoje doar para a universidade é difícil, inclusive porque não vem direto para a universidade, né? Vai para o recurso, para o fundo comum, depois para voltar. Enfim, é uma coisa que a gente não sabe fazer, né? Então não é uma coisa que você vai simplesmente falar, vamos fazer desse jeito e isso vai dar certo, né? Isso é importante. Agora, a outra coisa que você levantou, que eu acho que é um problema, que é o seguinte, como não vai ter dinheiro para todo mundo, nós vamos concentrar. E, portanto, tem gente que vai ficar fora do financiamento, ou pelo menos do financiamento no sentido que você precisa. Eu acho que isso está bem claro. Que, de certa forma, é a ressurreição de um projeto antigo, que remonta a 85, chamado Projeto GERES, que era a ideia de que o Brasil não deveria ter esse modelo universalizado, que você deveria ter a concentração do investimento em pesquisa em um grupo pequeno, né? O original era 10 federais, as 3 paulistas, né? Que era onde você deveria concentrar os recursos do financiamento. Se você atentar para o projeto PRINT, que é o principal projeto de financiamento da CAPES neste momento, ele já trabalha nessa lógica. Quem ficou fora do PRINT não vai ter condições de competitividade nos mecanismos de avaliação que estão dados. Por quê? Porque a CAPES, neste quadriênio, já vai botar a internacionalização como uma grande questão. O financiamento para a internacionalização é o PRINT. Quem ficou fora do PRINT está ferrado, né? E, portanto, na próxima esquina, nós vamos ter uma situação de disparidade regional entre universidades e tem um contexto regional muito mais brutal do que você tem hoje. Portanto, você já na prática vai ter um processo de afunilamento dos financiamentos para pesquisa pelas agências, mesmo eles sendo competitivos e universais. Porque é falso eu dizer que eu faço um edital e todo mundo tem chance de concorrer e, portanto, eu estou financiando igualmente. Como a capacidade das universidades é diferente, eu simplesmente legitimo essa desigualdade que já existe. Esse é um problema histórico no financiamento. Isso. Não, e aqui na universidade também, porque dentro das universidades não foram todas as áreas que entraram no PRINT. Então você já tem um desnível de financiamento brutal. Quem ficou fora do PRINT está fora do jogo, no médio prazo. Falando, assim, duas coisas que eu acho que é importante pontuar. Nos Estados Unidos, esse investimento de filantropia não é somente para eles também enriquecerem. Pensando no contexto de soberania nacional, os Estados Unidos têm que dialogar sobre essas diversas áreas. Tipo, o que essa reforma tributária vai colocar em jogo, a gente retomar o contexto do que é hoje, porque eu acho que a gente acabou se perdendo, porque... E aí eu vou fazer essa digressão porque eu acho que ela é importante para a gente falar sobre isso, de tipo, as pessoas começaram a colocar um mito sobre o imposto é ruim, só que o imposto é o que faz as coisas andarem. Só que ele é gerido de uma maneira confusa e não muito boa para a parte
mais pobre da população. O que o governo Bolsonaro está querendo propor com essa nova reforma tributária, que não foi dita ainda, mas que vai afetar esses setores, e como que isso vai ser repassado para a educação brasileira, desde o ensino básico, eu estou falando da educação infantil, até o ensino superior. E aí, fica até mais como uma pergunta ao professor também. Mas que eu acho que é interessante a gente fazer essas ligações, que elas estão todas num só projeto de país. Pode responder também. Eu ia sugerir, tem um livro que deve estar disponível gratuitamente na internet, do professor Reginaldo Moraes, que é recente professor da Ciência Política da Unicamp, que faleceu agora, coisa de alguns dias, sobre o ensino superior nos Estados Unidos. É muito ilustrativo, muito didático, vale a pena. Eu acho que está gratuito na internet. Dá uma olhada na Fundação do Perseu Abramo, eu acho que está lá. Senão depois eu acho onde está e mando para vocês. A questão do imposto é o seguinte: nós temos um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo. Ou seja, proporcionalmente, um sistema regressivo é um sistema que proporcionalmente quem ganha menos paga mais. Por quê? Porque o nosso maior imposto é o ICMS, que atinge com a mesma alíquota todo mundo. E o nosso imposto progressivo, quer dizer, um sistema progressivo seria aqueles que quem ganha mais paga proporcionalmente mais. Seria o imposto de renda. O problema é que o nosso imposto de renda ele padece de dois problemas. O primeiro é que ele tem uma gama de alíquotas muito pequena. Então, por exemplo, se não me engano é 3 mil e pouco, você já está na alíquota máxima. O cara que ganha R$4.000, só para não ter margem de erro, ele paga a mesma proporção de quem ganha 100, 200 por mês. Né? 100 mil, 200 mil, ou seja, é óbvio que um sistema deveria ter mais faixas para você ter essa progressividade. Por outro lado, a única coisa que é absolutamente e é draconianamente cobrada é o imposto sobre salário. Os impostos sobre, por exemplo, lucros e dividendos, você não tem imposto. Ou seja, nós temos um sistema em que os ricos pagam pouquíssimo imposto. Né? Esses dias eu estava vendo que o lucro empresarial só não é taxado no Brasil e na Ucrânia. É um negócio surrealista. Né? Quer dizer, nós precisamos de uma reforma tributária, mas precisamos de uma reforma tributária que estabeleça uma justiça tributária e não que aumente essa desigualdade. Então, por exemplo, o Sindicato dos Economistas de São Paulo tem uma proposta de reforma tributária, que é fazer uma proposta de reforma tributária que estabeleça mais justiça tributária e não diminua a pouca que nós temos. Portanto, esse é uma agenda importante aí do próximo período. Do outro lado, quer dizer, então você tem duas faces, né? Quer dizer, você faz justiça social pela arrecadação e pelo gasto. Quer dizer, o que nós estamos discutindo aqui é o gasto, que tem que aumentar o gasto nos setores sociais e, portanto, ele ser redistributivo. Mas você pode ter redistribuição também na arrecadação. Por exemplo, o imposto territorial rural no Brasil arrecada uma mixaria. Ele arrecada, eu não me lembro como é que está isso atualmente, mas antigamente você arrecadava menos no ITR do que se arrecadava com o imposto do cigarro, sobre cigarro. Né? E não foi regulamentado o imposto sobre as grandes fortunas. Quer dizer, o trabalho do Piketty, que causou um certo alvoroço aí nos meios econômicos, ele essencialmente conclui o seguinte, que a transmissão intergeracional de riqueza está aumentando. Ela teve uma baixa nos 100 anos entre 1870 e 2000, nos 130 anos aí, e ela está aumentando. E, portanto, o que ele propõe? Que você taxe mais fortemente a transmissão intergeracional de riqueza, para você ter uma sociedade que tenha mais mobilidade social, que foi o que os sistemas educacionais propiciaram na Europa Ocidental e nos Estados Unidos ao longo do século XX. Teve alguma mobilidade. Né? Por quê? Porque o peso da herança diminuiu nessa transmissão de riqueza, né? Está voltando a subir. Portanto, nós temos que mexer nisso. Né? Ou seja, a natureza do imposto, a natureza da reforma tributária que nós precisamos fazer é uma que aumente a progressividade e não diminua. E, portanto, isso vai ser uma batalha de morte no próximo período. Porque piorar o nosso sistema vai ser um negócio complicadíssimo. A outra lebre que eu vi levantarem esses dias, que também é uma coisa para a gente ficar atento, no caso paulista, é a seguinte: eles estão propondo acabar com o ICMS e introduzir o IVA, né? Imposto de Valor Agregado, que é mais moderno, não sei o que lá.
Lembre-se que o nosso financiamento aqui é ancorado no ICMS. Ou seja, você teria uma rediscussão de como é que você adapta. E esse é o problema, né? Porque com todos os limites que tem a autonomia, o balanço histórico é positivo, né? Ainda que nós tenhamos a discussão de quanto você deveria fazer, qual é esse valor, né? A gente quer aumentar os 9,57, que é atual, para mais, né? Para responder às demandas que a gente tem. Agora, isso também vai nos afetar muito diretamente, quer dizer, como é que fica isso? E vocês têm que lembrar que o nosso mecanismo, ele é renovado todo ano. Quer dizer, pode ser que no ano que vem não tenha, né? É uma DRU por outros meios. Exatamente. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de ciência aplicada e básica, que vocês dois comentaram um pouco, porque eu acho que isso está na base do futuro, de qualquer privatização que a gente possa sofrer, né? Porque, por exemplo, você comentou dos projetos de extensão, da gente mostrar para a sociedade o que acontece na universidade e na importância do que a gente desenvolve aqui. E aí é muito perigoso, eu concordo com isso, eu acho muito interessante, e a gente também aqui na Bio tem algumas atividades com os estudantes, tem, né, algumas atividades que eu sei, mas você tem que tomar cuidado com isso, sabe? Eu não sei muito bem como lidar com isso também, essa que é a minha contribuição, assim, porque a gente sempre vai nesse viés do que a gente desenvolve, acaba indo para o câncer, acaba indo para algumas coisas que são aplicadas e fáceis da gente falar, né? O mais difícil até para a gente é falar do conhecimento pelo conhecimento, que foi um pouco do que você disse. E então é isso, assim, eu acho que para a gente, por tudo que a gente discutiu aqui, além dessa questão prática de qual é a alternativa ao futuro e como a gente pode resistir a essa lógica, a Natália apontou muito bem que é uma questão ideológica e também eu vejo essa questão dessa diferenciação da ciência aplicada e básica, que pega muito aqui no IB, por exemplo, e a gente não sabe ainda muito como lidar. Então, acho que a gente precisaria conversar mais sobre isso para saber, de fato, discutir isso. Né? Porque, eu não sei se você entra na página da SBPC, você vai ver uns videozinhos que eles estão fazendo para divulgar o que se faz na universidade. E eles têm lá 3 ou 4 vídeos, e eles estavam discutindo exatamente a seguinte questão: como é difícil você pegar e transformar numa linguagem de massa o que a universidade faz e que a população veja. E, portanto, a gente tem dificuldade de fugir do fim, né, da aplicação. Quer dizer, este é um desafio. É um desafio em 2 níveis. É um desafio no nível da divulgação científica, porque, veja, não é estarrecedor a gente pensar que tem gente a esta altura discutindo se a Terra é plana? Não é? Assim, fora aquela coisa, né? Não teve a história da vacina, aí tem a história de que a pesquisa da Fiocruz não era séria, que os dados do satélite são ideológicos, ou seja, a gente chegar nesse estágio é estarrecedor, do ponto de vista do conhecimento científico médio que as pessoas, né? Bom, acreditaram em outras coisas também da eleição que são mais inacreditáveis possível, né? Mas, de toda maneira, quer dizer, a gente pensar numa estratégia de comunicação para a sociedade, ela é um grande desafio. E eu acho que a gente não tem uma resposta para isso. Esse é um nível. O outro é escala. A SBPC está fazendo um investimento já faz uns 2 ou 3 anos. O máximo que elas atingem numa mídia é 400 mil. O Twitter do Bolsonaro atinge 20 milhões. E o Jornal Nacional 60 milhões. Então você fala assim, ó, nós temos que desenvolver uma estratégia de contra-informação, porque senão nós vamos perder sempre. Tá certo? Você tem uma credibilidade em qualquer maluquice. E você tem um nível um alcance muito pequeno, de fato, isso é um senhor desafio para a gente. É bom deixar como um problema do que a gente responder facilmente, né? Eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente deve se preocupar. Só queria acrescentar uma última coisa. Nós estamos numa universidade que foi criada destinada ao saber desinteressado. E isso eu acho que é uma das genialidades da fundação da USP, né? E isso está lá nos liberais, no Júlio de Mesquita, no
no cara lá que era o governador, o Armando Salles de Oliveira, que a ideia era a seguinte, né? Aliás, está no decreto de fundação da USP. Derrotada pelas armas, a São Paulo vencerá pelo conhecimento. Portanto, era um projeto de hegemonia política, e a forma de manifestação disso era uma escola do saber desinteressado, que era uma faculdade de filosofia. O que é uma escola do saber interessado? É o que não serve para nada, só ensina a pensar, né? Que era a ciência básica, era a filosofia e as áreas básicas. Em contraposição às escolas que existiam, que eram as escolas profissionais, que era medicina, engenharia, direito e agricultura, que tem um fim, né? São aplicadas. Quer dizer, esse é um projeto bem sucedido de uma universidade dedicada ao saber desinteressado. Nós temos que recuperar um pouco esse discurso, né? A USP é um exemplo do saber desinteressado. E aí tem pesquisa. É o saber que você faz e produz. Se vai ter utilidade ou não, é uma coisa que você só vai descobrir depois, né? A minha formação não é matemática resolve problemas matemáticos, né? O matemático não passa pela cabeça dele, eu vou resolver essa equação porque tem utilidade. Se vai ter, um problema que você descobre depois, né? A ciência básica é isso, né? Ela desenvolve conhecimento. Se vai ter utilidade ou não, é um passo depois, né? Em geral tem, mas isso é outra coisa. Só pode demorar Isso. pode... Mas a gente transformar isso num discurso é difícil. Essa que é a questão, né? Que é o que a gente está tendo que correr atrás agora. Exatamente. Esse é o desafio. E aí a gente tem que dar tratos à bola, tem que pensar, por exemplo, mas de toda forma, assim, nessa reunião da SBPC tinha as sociedades científicas brasileiras que são associadas à SBPC, né? E é um problema para todo mundo. Nós não sabemos como fazer isso. Então tem essa coisa da ciência da rua e etc., que são tentativas, né? Eu acho que são válidas, mas, digamos, nós não achamos o discurso. Esse é que é o ponto, né? Isso é importante a gente reconhecer, que é um déficit nosso. Não, e não só não achamos o discurso, mas como agora a gente está levando por conta disso. Porque eu também não tenho uma resposta exata para te dar, mas eu acho que tipo, tem muito a ver com uma questão de disputa ideológica também. A gente está numa ideologia vigente que é aquela assim, de tipo, as coisas elas têm que ter uma função prática, você tem que produzir para aumentar lucro, para aumentar o número de pessoas, tem que ter uma função prática. O conhecimento pelo conhecimento, o que você vai fazer? Tipo, as pessoas vão te chamar de vagabundo maconheiro que estuda na USP, porque esse é o discurso que está vigente hoje. Tipo, eu acho que a gente sofre muito por isso, não só porque eu coloquei que a gente ficou muito preso à universidade. É verdade, a gente ficou muito preso à universidade. Tipo, a gente acabou não circulando, mas também o que a gente tinha para circular o que a gente produzia aqui? As nossas discussões. Eu tenho certeza que, devido a esse chacoalhão que a gente levou, as medidas, ainda que poucas, ainda que pequenas, que pareçam muito... que a gente não consiga atingir muitas pessoas, que nem o Jornal Nacional consegue, que nem o Twitter do Bolsonaro consegue, que nem o esquema de WhatsApp que levaram a farsa eleitoral que a gente teve ano passado, a gente está fazendo alguma coisa. O que a gente não pode deixar é isso passar. A partir de agora, pensar mecanismos para que a gente tentar alargar essa escala. Porque, de fato, a gente não tem um meio de circulação de pesquisa que atinja todas as pessoas, sabe? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas acabam lendo só por ler também. Não que vai ter uma função prática também na vida delas, sabe? Tipo, pensar que é inerente ao ser humano essa curiosidade, sabe? Essa curiosidade, ela é nossa, ela é humana. A questão é que aqui a gente tem algumas ferramentas que outras pessoas elas não têm. E eu acho que como que a gente vai retomar isso? De como que, sei lá, o conhecimento pelo conhecimento e fazer essa disputa falando o quanto isso também é importante, porque talvez um dia isso gere alguma coisa, sabe? Outro dia eu tava, e aí, tipo, falando coisas pessoais, assim, outro dia eu tava fazendo uma matéria no Instituto de Física, assim, tipo, o que uma pessoa de humanas está fazendo, e eu não entendo nada.
E aí fiquei pensando assim, de tipo, o que seria se Galileu não tivesse só tido aquela curiosidade sem função nenhuma, sabe? Tipo, pensar a questão planetária, parábolas e tudo mais. Tipo, muito do que a gente tem hoje de produção tecnológica é desse ócio criativo que as pessoas tinham e do conhecimento pelo conhecimento. Agora, atualmente, é uma disputa ideológica. A gente está numa sociedade capitalista, neoliberal, e que as pessoas acham que, tipo, se você está aqui na universidade, se você é um pós-graduando e vive de bolsa, você é um vagabundo. Tipo, isso é uma disputa ideológica. Como fazê-la? Eu não tenho respostas exatas. Agora, retomando a ideia da gente ir para a rua mesmo, fazer uma articulação e fazer essa disputa, é nas ruas. É conversar com a população. Isso, e aí falando também como futura pedagoga, educadora em formação, eu acho que é isso. Tipo, na nossa escolarização, a gente tem muito do que vai servir, do que a gente está aprendendo, qual é a função prática. E que isso está meio errado, sabe? Tipo, as pessoas, elas têm que ter essa vontade de aprender, porque é do ser humano, sabe? Tipo, isso vai acrescentar em outras coisas, mas você não precisa ter sempre uma função prática. Vira uma obrigação nossa, muito por conta da nossa escolarização e a nossa sociedade como um todo. O trabalho é visto como algo que dignifica o homem, sabe? Tipo, enfim, é isso. Só então, falar um comentário mais também pela outra coisa que você falou da utilização, que é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer aqui também, em trazer as pessoas para discutir um pouco e entender o que está acontecendo, né, e passar um pouco. Então, é difícil, mas a gente está aí fazendo, tentando fazer os exatamente. A gente espera que nossa audiência seja maior no online, porque com isso também fica mais difícil as pessoas irem, né? Mas estamos aprendendo a usar, exatamente. Então, é isso. Então, obrigada pela participação de vocês. Acho que foi muito bom o que vocês trouxeram pra gente. Não, eu só queria finalizar, tipo, com dois convites, assim. O primeiro é, vamos dialogar como Instituto de Biologia e DCE, para a gente também ajudar essa mobilização aqui no Instituto e para que vocês também possam nos ajudar a mobilizar todo o corpo estudantil da universidade, para que a gente possa construir um ato, uma greve geral da educação grande nos dias 2 e 3 de outubro. E esse trabalho, gente, ele vai ser difícil. Eu estava até comentando com a Raquel que eu acho que está todo mundo desanimado. O fato dessa sala tá um pouco vazia não é só porque, sei lá, as pessoas não sentiram interesse. É porque as pessoas estão desanimadas. Eu acho que cada dia a gente tem levado um tapa na cara diferente e a gente não consegue respirar, a gente não vê a praia, a gente só vê um mar imenso sem fim. E pensar que isso que a gente está fazendo agora, e por mais que tenha poucas pessoas, se a gente expandir e a gente falar assim, olha, gente, vai ser difícil. E vai mesmo, tem dia que eu tenho vontade de chorar, não sinto vontade de nem levantar da cama. Mas a gente tem que fazer essa disputa, sabe? A gente perdeu. A gente, como população, a gente perdeu. Tipo, a gente não conseguiu dialogar. A gente, como universidade, a gente perdeu. A esquerda perdeu. Não vou falar sobre vocês, mas não sei quantos aqui são ou não, mas eu acho que essa retomada, essa articulação, é saber que a gente está do mesmo lado e que isso não vai ser fácil, mas não é impossível. A gente conseguiu passar por um período horroroso, muito triste na nossa história, que foi a ditadura, e a gente conseguiu, sabe? Tipo, a gente implementou uma democracia, uma constituição extremamente progressista, com algumas lacunas, óbvio, mas
a gente conseguiu e a gente consegue de novo. Espero que mais pra frente ainda. É isso, dá aquele animado. Queria agradecer, eu acho que é ótimo, eu acho que foram levantadas questões aqui que vale a pena a gente refletir. O momento é da gente pensar nesse como é que a gente cria os elementos para que a gente amplie a audiência, a gente consiga fazer um debate na grande política, né? Ou seja, que parte dessa mobilização que você tem em cada canto. Eu só queria fazer uma observação final que, digamos, o horror que a gente está vendo, eu acho que ele cria a possibilidade na universidade de uma unificação que faz muito tempo que ela não existia. Se você pensar a estrutura da mobilização da universidade, por exemplo, pensando em professores, ela era uma mobilização que estava sempre concentrada nas artes humanidades, ou nos cursos de formação de professores. Como o ataque é um ataque à ciência, de uma maneira mais geral, você abriu a possibilidade de retomar um diálogo que unifique a universidade. Isto é importante a gente pensar. É por isso que nós estamos tendo manifestações unânimes de conselhos universitários, de assembleias universitárias. Ou seja, é pensar que o golpe foi tão grande que até setores que estavam muito acomodados foram incomodados. E isso é importante para a gente pensar, inclusive, do ponto de vista estratégico. Né? Acho que isso é um detalhe para a gente levar em conta. Boa.